27 de novembro de 2024, quarta-feira da 34ª semana do Tempo Comum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Vos saúdo com a paz de Jesus. Uma alegria nos encontrarmos todas as manhãs para meditar a palavra de Deus que a igreja nos propõe em sua liturgia diária. Hoje é dia 27 de novembro, nós sabemos que a igreja celebra a memória facultativa deste título tão importante atribuído à Virgem Maria, né, que é o título de Nossa Senhora das Graças. Hoje, dia de Nossa Senhora das Graças. Então, meus queridos, imploremos de Deus bênçãos, graças abundantes sobre o nosso dia, sobre nossa vida, nossa família e também sobre este fim de ano que já se aproxima. Na verdade, nós já estamos tocando o fim de ano, né? O tempo passa muito depressa, não sei se vocês estão reparando, mas a gente passa pelas ruas da cidade, já contempla tantas luzes, né? Pessoas que já estão enfeitando suas casas, o espírito natalino, isso é muito gostoso, né? Muito bom. E nós, na liturgia da igreja, nós acompanhamos esse sentimento popular, social, né? Por isso que nesse próximo domingo aqui nós já vamos entrar no tempo do Advento, o novo ano litúrgico, mas um tempo de preparação para o Natal, né? Uma alegria. E nós vamos meditar nesta manhã desta quarta-feira a leitura do livro do Apocalipse de São João, o capítulo 15, versículos do 1 ao 4. Eu, João, vi no céu outro sinal, grande e admirável. 7 anjos com as 7 últimas pragas. Com elas, o furor de Deus ia se consumar. Vi também como que um mar de vidro misturado com fogo. Sobre este mar estavam de pé todos aqueles que saíram vitoriosos do confronto com a besta, com a imagem dela e com o número do nome da besta. Seguravam as harpas de Deus, entoavam o cântico de Moisés, o servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não temeria, Senhor, e não glorificaria o teu nome? Só tu és santo. Todas as nações irão prostrar-se diante de ti, porque tuas justas decisões se tornaram manifestas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, nós começamos na outra semana a refletir o texto do Apocalipse, e é claro, nós começamos na outra semana, desde o prólogo, né? E a igreja, a cada dia, ela foi colocando um texto de uma parte diferente do Apocalipse, que é um livro grande, né? Então, como foram 2 semanas, ou seja, foram 5 dias da semana passada, mas hoje é quarta-feira, né? Mais 3 dias dessa semana. Então, nós estamos acompanhando um pedacinho do texto de cada uma das sessões e das partes do Apocalipse para que a gente possa entender a totalidade. Infelizmente, não dá para ler tudo, né? E hoje, a igreja colocou esse capítulo 15, versículo do 1 ao 4, do Apocalipse. Com o Apocalipse, o capítulo 15, termina a chamada sessão dos 3 sinais. É uma outra sessão, né? A chamada sessão dos 3 sinais. O terceiro sinal, que é o que a igreja colocou hoje na liturgia, que é o que nós ouvimos, um trechinho do terceiro sinal, consiste na visão dos 7 anjos com 7 flagelos, ou pragas, né?
como vem escrito no lecionário, pragas, que executam o chamado juízo da condenação de Deus, levando assim à conclusão da história da salvação. Então aqui está a visão que João tem de como será a conclusão da história da salvação. Como será, como se passará os momentos derradeiros em que o mal ainda está se insurgindo, mas será aplacado pela vitória, pelo triunfo do Cordeiro, né? Então é esse o relato, chamados Sessão dos Três Sinais. E nós estamos vendo esse terceiro sinal, né? Além disso, nessa última visão, a terceira visão, ou terceiro sinal, né? Aparece a João o chamado mar de cristal, que se mistura com fogo, né? Aqui no texto é um mar de vidro, ou mar de cristal, como queiram, que se mistura com fogo. Enquanto os vencedores, né? Os vencedores da besta, eles se colocavam acima deste mar, cantando um cântico novo, o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Então vamos entender um pouquinho o simbolismo dessa visão. É bom sempre a gente falar, minha gente, mesmo as interpretações católicas, quando a gente vai interpretar o texto do Apocalipse, né, é importante nós interpretarmos em comunhão com a Igreja Católica. Porque os protestantes pegaram esse texto do Apocalipse e começaram a interpretar de uma maneira totalmente tendenciosa, né? Inclusive essa parte da besta, os protestantes chamam a besta, dizem que a besta vai ser um papa. Não sei se vocês já escutaram esse vídeo ou já viram vídeos assim. Eles falam que a Babilônia que vai cair, né? Tem uma seção do texto do Apocalipse que fala que da Babilônia, que é a igreja, que é o Estado do Vaticano. Então eles vão interpretando. E é uma ignorância, sabe por quê? Porque quando João escreve o texto, mais ou menos no ano 100, João escreve esse texto, não tínhamos ainda institucionalizada o cargo, a função papal. Nós tínhamos o papel do sucessor de Pedro, né? Nós sabemos, nós até rezamos no cânon romano, né? Pedro, Lino, Cleto, Clemente e os seus sucessores, né? Porque tem a sucessão petrina, né? Que para nós são os papas, mas não era institucionalizado ainda como nós vemos hoje, né? Então eles falam bobagem, né? A própria igreja, né, enquanto instituição, como nós conhecemos hoje, a igreja ela começou como pequenas comunidades, nós sabemos disso, e ainda na época de João, no ano 100, eram pequenas comunidades, não era uma igreja organizada, institucionalizada, como nós conhecemos hoje. Então, outra coisa ignorante que os protestantes falam, né, que a Babilônia é a igreja católica, é o Vaticano, né? Primeiro que igreja católica é uma coisa e Vaticano é outra. Segundo que, na época do escritor bíblico, no ano 100, não existia o Estado do Vaticano, né? O Estado do Vaticano vai ser... Claro, nós tivemos ao longo da história os chamados Estados Pontifícios, que eram uma vasta região em que era governado pelo Papa, né? E é preciso estudar a história. Mas o Estado do Vaticano, ele foi instituído como Estado como está hoje, no século XX. E se pode ver que tem vídeos na internet de protestantes falando que a Babilônia é o Estado do Vaticano. Então é ignorância, né? O Estado do Vaticano, como nós conhecemos hoje, é século XX. O texto de João, esse texto do Apocalipse, é século I. Vocês conseguem compreender? Então precisa ter conhecimento histórico, precisa ter conhecimentos além de históricos, mas também teológicos, para interpretar corretamente. Por isso que é bom sempre, vocês querem aprender a Bíblia? É importante, minha gente. Comprem livros de exegetas católicos, tá? Nós temos vários livros de exegetas católicos que estão à disposição por aí, né? Por exemplo, tem o Scott Hahn, tem gente que não gosta, né?
é um exegeta convertido ao catolicismo, Scott Hahn. Scott Hahn tem tem a interpretação de vários textos da Bíblia. Pode comprar e ler esse comentador e você vai estar fazendo uma interpretação católica. Tem outros intérpretes que são católicos que têm alguma visão diferente? Tem, é importante ler tudo. Mas cuidado para não pegar vídeo de protestante, que daí não pode. Porque o livro do Apocalipse tem muitos detalhes e são coisas que as pessoas vão interpretando por conta própria, tem que tomar cuidado. Então, minha gente, essas visões, dentro da própria interpretação católica, tem interpretações diferentes. Mas não há problema nisso. Por quê? Porque elas não se anulam, mas elas se complementam. Tá? É o primeiro ponto. Isso é bom explicar, sabe por quê? Porque às vezes a gente vai numa missa, por exemplo, vocês que são leigos, às vezes você vai numa missa de um padre, e o padre explica alguns simbolismos do evangelho. Estou citando um exemplo, tá? Aí você vai em outra missa, no mesmo domingo você vai em outra missa de outro padre, e ele explica os mesmos objetos simbólicos com outros significados. Você fala assim, ixi, mas quem está certo? Às vezes são interpretações distintas, mas que não estão erradas nenhuma delas. Né? São interpretações válidas para o mesmo texto. Para a gente perceber como que a palavra de Deus ela é fecunda, ela é ilimitada, né? Ela é vasta. Mas mesmo que às vezes tenha uma, duas, três ou mais interpretações diferentes que são válidas, existem interpretações, sobretudo de outras religiões, que são erradas. Então aí precisa tomar cuidado. Por isso que é bom sempre checar os textos, tá? Mesma coisa a Bíblia, minha gente. Às vezes vem gente perguntando, padre, qual Bíblia eu devo comprar? Né? A gente pergunta para a pessoa, nós padres, qual a sua finalidade? Qual a sua finalidade ao comprar a Escritura? É simplesmente por exemplo, para ir num grupo de oração, para acompanhar o texto e rezar, etc., espiritualidade? Tá bom, a gente indica a Ave Maria, a gente indica a Pastoral, né? A gente indica a CNBB. Não, padre, eu quero usar a Bíblia para poder fazer um estudo exegético, vou fazer um curso de Bíblia. Então você não vai usar a Bíblia Ave Maria. Compra uma Nova Jerusalém, compra uma Bíblia do Peregrino. E até tem algumas Bíblias protestantes que têm traduções melhores que a católica, né? Mas aí tem outras protestantes, sobretudo de cunho pentecostal, que são mais perigosas, que têm interpretações muito erradas. Então por isso que tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado, tá bom? Então, minha gente, o mar de cristal, ou mar de vidro, que é esse versículo 2 desse capítulo 15 que nós ouvimos, foi visto o arco do céu, né? Então, no mar foi visto o arco do céu e foi visto também o fogo que poderia indicar a superação da prova a que os cristãos foram submetidos. Tá? Lembrando que estavam de pé sobre o mar aqueles que saíram vitoriosos, ou seja, os cristãos. Então aí indica uma superação da provação. Aqui o primeiro ponto. Minha gente, primeiro ponto para nossa reflexão, presta atenção. Cada vez mais nós nos aproximamos do fim dos tempos. Você está escutando isso já faz 2 semanas, desde a 33º domingo do tempo comum, que já entrou no tema de escatologia, que vai falar do fim dos tempos. Então vai ter uma provação da igreja. Os cristãos vão ser testados, vão ser provados. Então a gente, aqui o Apocalipse, nessa parte de hoje, que eu já acabei de explicar, ele está mostrando como vai ser o desfecho. Aqui já é o desfecho. Então João está vendo ele está tendo a visão de alguma coisa que ainda não aconteceu. Tá? Os cristãos que se mantiverem fiéis a Deus estarão por cima do mar de vidro e de fogo. Ou seja, eles sairão vitoriosos.
né? O retrato do fogo é o retrato o retrato do o fogo consome, né? É o retrato da provação. Eles sairão vitoriosos na provação. Minha gente, cada vez que se aproxima mais o fim dos tempos, mais os cristãos serão provados. E olha, nós nem chegamos ainda na parte pior, nós estamos começando o fim dos tempos, né? A grande provação. Mas nós já experimentamos nos acontecimentos da nossa vida situações de provações. E como nós temos enfrentado? Nós temos enfrentado em Deus vida de oração, de penitência, de sacramento. Quais são essas provações que já começam a bater na nossa porta desde hoje? Os nossos sofrimentos. Os nossos sofrimentos. As coisas, as incertezas da vida, as coisas que aconteceram de maneira imprevisíveis, né? As doenças, as enfermidades, as perdas, as situações que acontecem fora do que a gente espera, né? As pessoas que se revoltam, familiares que acabam por se insurgir, e famílias que se dividem, e tantos outros problemas. Ficaria o dia inteiro aqui mostrando quais são os sintomas de provações. Nós já passamos por isso, já estamos passando por isso. Nós temos nos apegado a Deus. Nós temos nos apegado a Deus. Sabe por quê? Porque a gente lembra muito de Deus e a gente está sorrindo para Deus, minha gente. Às vezes a gente é assim, quando as coisas estão bem, né? Começam as coisas a fugir do nosso controle, fugir do jeito que a gente pensa. Ah, Deus não me ama. Ah, Deus não existe. Ah, Deus não sei o quê. Olha, acaso Deus é o seu garçom? Que tem que fazer somente sua vontade? Não. A vida é constituída também do fogo das provações. E se a gente se mantiver unido a Deus, unida a Deus, a gente vence. Olha para trás, quanta coisa você já superou. Olha para trás, quanta coisa você já venceu, né? E acontece alguma coisa imprevista, por exemplo, vou citar um exemplo, um desemprego, né? Ou uma pessoa que você amava, o seu príncipe encantado, a sua princesa encantada te deu um chega para lá, te abandonou, te deixou e você ficou desesperado, desesperada e acabou o mundo. Calma! É uma fase, é um ciclo. Enfrenta em Deus. Em Deus. Se una a Deus para você ver se você não vai se levantar. Se una a Deus para você ver se você não vai se colocar por cima desse mar. Então esse é o simbolismo primeiro, minha gente, desse texto. E aí, sobre o mar de cristal ou de vidro, estão de pé esses vencedores do mal, e eles cantam um cântico novo. O cântico chamado de Moisés, que celebrava o quê? Que celebrava o êxodo, a fuga, a saída do Egito, né? Aquela obra de libertação que Deus fez em Israel, lembra que está no livro do Êxodo, por meio das mãos de Moisés, né? Junto do cântico de Moisés, que é o cântico da libertação, da vitória, também está o cântico do Cordeiro. Estes que estão por cima do mar, eles estão cantando o cântico de Moisés e esse cântico do Cordeiro, né? Então, qual que é a diferença? O cântico de Moisés é o cântico do antigo Êxodo, lá, quando o povo fugiu do Egito. E o cântico do Cordeiro é o cântico do novo Êxodo. A fuga deste mundo degradante, decadente. E também a fuga do mundo de pecado, de morte, de sofrimento. Olha só, minha gente, quando a gente se mantém fiel a Deus, aliás, se nós nos mantermos fiéis a Deus, em comunhão com Ele, até mesmo nos momentos de tristeza, de dificuldades, nós seremos esses vitoriosos que cantarão esses cânticos, o cântico do Cordeiro. E nós cantaremos esse cântico do Cordeiro, né? Aí é claro que é descrito no versículo 3 em diante, este cântico, né?
o Cântico do Cordeiro, que é um reconhecimento da grandiosidade de Deus, né? O reconhecimento de que Deus dá a vitória sobre o mal e sobre o pecado àqueles que se mantêm fiéis a Ele, né? Nesse cântico são exaltados o poder, a majestade de Deus, que é Rei das nações, que domina as forças do mal, né? E essas nações hão de adorar a Deus, e esses povos, mesmo os não pagãos, irão adorar a Deus nessa perspectiva escatológica que o escritor do Apocalipse nos apresenta, o triunfo, né, da Jerusalém. Então, minha gente, coloquemos isso na nossa vida hoje, nesta quarta-feira, né? Celebramos Nossa Senhora das Graças, peçamos ao Senhor, sobretudo você que está me escutando e está passando por um momento difícil na sua vida, de provação, né? Coloque diante de Deus isso que você está vivendo e se coloca por cima disso. Erga a cabeça, olhe à frente, porque à frente nos espera esse destino de cântico eterno do vitorioso Cordeiro. Deus já prepara para nós a partitura desse canto de vitória eterna. Basta que nós, desde já, nós vestamos essa camisa, minha gente. Nós assumamos isso que é o nosso destino na eternidade. Eu posso até hoje estar com sentimento de derrota numa coisa que tem acontecido, em outra coisa, sentimento de tristeza, de perda, enfim. Mas não é o ponto final. O ponto final é um cântico eterno do Cordeiro vitorioso, que também faz da sua igreja um grupo, né? Um reino de pessoas, de povos vitoriosos. Creiamos nisso. Ergamos nossa cabeça. Continuemos firmes na fidelidade a Deus, na palavra. Se você está meio longe, distante de Deus, da igreja, volte para Deus, volte para a igreja. Não importa a sua dignidade, não importa a sua condição, não importa o que você é, não importa o que você fez. Você é chamado a ser família do Cordeiro vitorioso. Volte para Deus, volte para Deus e deixa Deus, assim como Ele já fez de seu Filho, Senhor e soberano sobre todas as nações, o Rei de todo o universo. Deixa Ele fazer também de você vitorioso, vitoriosa. Volte para Ele. Que palavra bonita. Que Nossa Senhora das Graças interceda por nós. Hoje é dia dela. Peça você uma graça para a sua vida pessoal, para a sua família, para alguém que está precisando de alguma bênção, né? Alguém que está passando alguma provação, alguma dificuldade. Peça a Nossa Senhora das Graças para que Deus possa nos ouvir pela intercessão materna da Virgem Maria, a Senhora da Vitória, a Senhora da Graça. Força e coragem, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.